Bom dia! Bom dia. A construtora Wall & Door, formada por um grupo de alunos de Barueri, teve a árdua tarefa de projetar uma residência inteira. Esses estudantes que atualmente cursam o ensino técnico de edificações fizeram desde o projeto estrutural até o planejamento e orçamento. Acompanhe a reportagem de Paulo Henrique. A empresa Wall & Door, formada por alunos dessa instituição técnica localizada em Barueri, foi procurada pelo casal Pedro e Ana. Eles buscavam uma construtora que fizesse o projeto da sua residência, atendendo às suas necessidades e que também respeitasse o orçamento. Pedro, que tem 37 anos e é músico, é casado com Ana, que tem 36 anos e é psicóloga. Juntos, eles têm 2 filhos, Michel, de 9 anos, e Ana Clara, de 3. Faz parte também da família a cadela Belinha. Eles queriam uma casa com espaço para receber amigos e também um pequeno espaço para trabalhar. Mesmo Pedro tendo um estúdio, ele trabalha em casa em alguns períodos, o que faz necessário um ambiente adequado para determinada tarefa. Sobre a cozinha, não tinham muitas exigências. Já que eles eram práticos, poderia ser um ambiente compacto. Gostariam também de alguma área verde para as crianças e para o cachorro. Sua reserva financeira inicialmente era de 271 mil, e o terreno que possuíam se localizava na Aldeia da Serra. E agora a gente vai falar um pouquinho com o pessoal dessa empresa. Vamos lá? Dessa forma, a empresa se dividiu em 8 grupos: empreendedorismo, arquitetura, projetos complementares, topografia, estruturas, instalações hidráulico-sanitárias, instalações elétricas e planejamento e orçamento. Cada grupo tinha uma tarefa e um trabalho diferente, e é o que a gente vai ver agora com cada um deles. Bom, eu estou aqui com um grupo que ficou responsável pela empresa Wall & Door. É o grupo de empreendedorismo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para começar, o que é empreendedorismo? Bom, empreendedorismo nada mais é do que a busca por atrativos visando a satisfação do cliente. E qual que é a função do empreendedorismo no projeto? Bom, de acordo com planos de marketing e de administração, a gente visa tornar a casa um atrativo para venda. Nós pensamos em construir a casa de acordo com o plano de necessidades, no entanto, nós temos que pensar no futuro desse cliente, então a gente acaba criando a casa seguindo um parâmetro com a vizinhança que temos ao redor do terreno. E de onde veio a ideia de vocês colocarem esse nome na empresa? Bom, inicialmente a proposta seria que tivesse a ver com o universo da construção civil. Então, nos reunimos e entramos nesse acordo. Além disso, nós queríamos um nome que fosse diferente, que chamasse a atenção do público. Então nós optamos por colocar ele em inglês, que no caso fica Wall & Door Enterprise, que é parede e porta, empresa. Acabou se encaixando nessa nossa proposta. E ela possui logo ou slogan? Então, a nossa logomarca, ela traz o nome da empresa consigo. E o nosso slogan é Você Mais Perto dos Seus Sonhos, o que deixa clara a nossa preocupação em suprir as necessidades do cliente e, melhor, poder superá-las. E qual que é a importância dos diferenciais? Eles servem para valorizar a casa, podendo assim ela atingir o preço das casas da redondeza. Quais foram os diferenciais escolhidos por vocês? Foram muitos, pode-se incluir o closet, a lareira, hidromassagem, área verde, cozinha compacta, mas os que mais se destacam ao nosso ver é a lareira e a hidromassagem. Principalmente a lareira, também por causa do charme que ela traz e da versatilidade dela, pois a combustão é feita nela mesmo, liberando muito oxigênio e pouquíssimo CO2, que não faz mal nenhum para as crianças que vivem, de acordo com os nossos clientes. A localização da casa, ela influencia na escolha desses diferenciais? Sim, pois nós temos um padrão a seguir. Nossa casa é localizada na Aldeia da Serra, um bairro de classe média alta. Então as casas de lá elas possuem alguns diferenciais que na hora da venda possibilitam o aumento do preço e nós temos que seguir isso. Sendo que nós escolhemos a banheira a hidromassagem por este motivo mesmo. Eles se adaptam no plano de necessidades? Sim, totalmente, pois todos os nossos diferenciais foram escolhidos pensando no bem-estar da família. Qual foi o tipo de empreitada utilizada e quais as características e fatores que levaram à escolha da mesma?
Bom, nós escolhemos a empreitada global, já que a mesma apresenta algumas características que vão exatamente de encontro ao nosso projeto, pois ela visa não uma parte específica, e sim o todo. Teoricamente, a LLC define a empreitada global como algo que vise um lucro específico, um lucro total, e não algo que seja parcelado. Qual que é a importância do contrato social e no que ele influencia no projeto? Bom, o contrato social, ele não serve apenas para informação, mas também para que a pessoa jurídica possa fazer o cadastro no CNPJ. Sendo assim, é algo como uma legitimação ou algo que seja como uma garantia. Além do mais, isso influenciou no projeto e serviu para o projeto de modo que nós tivemos que criar uma empresa real. Sendo assim, nós precisávamos do contrato social. Quais informações constam nesse contrato social? Dentro do contrato social, existem as tais informações, como CNPJ, razão social, capital social, também a sede da empresa e a obrigação e direito de todo o sócio que está naquela empresa. Qual que foi o percentual de lucro estimado para o projeto? Nós escolhemos um percentual de mais ou menos 9%, levando em consideração os diferenciais que existem na casa e também com o auxílio do grupo de planejamento e orçamento e também com um profissional adequado para tal função, que nos auxiliou bastante na escolha desse percentual. E como que vocês irão divulgar seus projetos e obras para obterem novos clientes? A gente irá divulgar por meio de panfletos, sites, mídias sociais, como rede social. A principal ferramenta é a rede social, pois a partir dela a gente pode ter uma aproximação maior com nossos clientes, com eles fazendo perguntas e avaliações. E como despertarão em seus clientes a necessidade de contratar os seus serviços? Através de uma boa comunicação, ganhando a confiança dele, estando na obra para garantir tudo que ocorra certo e também, lógico, a sinceridade é muito importante. E como farão para que os clientes se lembrem de vocês na hora da contratação de projetos e serviços? Com um bom atendimento, esclarecendo suas dúvidas, estando presente em todas as reuniões possíveis e também, claro, com carisma e persuasão. Qual que será a política de preço na empresa de vocês? Primeiro a gente analisa o quanto o cliente está disposto a pagar para depois analisar com o que está ocorrendo atualmente no mercado e ver se é um bom negócio para a empresa. Vocês falaram da importância de estar próximo do cliente. Vocês investiram nisso de alguma forma? Sim, a gente investiu com um website que demonstra mais sobre nossa empresa. E, além disso, a gente abre uma porta para que o cliente possa interagir com a gente e acaba tendo um feedback do que o cliente gosta e do que ele não gosta. Eu tô aqui agora com o grupo de arquitetura. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta é para vocês, como foi elaborar esse projeto? Vocês encontraram algum obstáculo? Primeiramente, demos de cara com 2 obstáculos, tanto da prefeitura, com as leis e normas de zoneamento e espaçamento, quanto com o orçamento do cliente. Nosso cliente gosta de receber bastante amigos na casa dele, então pensando nisso, a gente já projetou uma sala ampla, já com integração fácil para a sala de jantar, para a cozinha, para a pessoa que for lá se sentir mais confortável. A gente também inicialmente tinha pensado em fazer uma casa plana, porque como ele tem uma grande circulação de pessoas, quanto mais escada ter, mais cansativo fica para essas pessoas que vão lá. Só que a gente foi novamente barrado pelo orçamento. Então a gente aproveitou o declive do terreno e já projetando só as partes menos cruciais, como aonde que o carro vai descer pela rampa, tem um declive lá, tem um certo desnível para isso. Com consequência disso tem também o desnível da escada, que essa daí foi a parte que não teve como solucionar mesmo. Mas a partir de quando desce da escada, a casa se torna plana, o que é ideal para as pessoas que estão lá e é basicamente onde que elas vão ficar também. E por que o terreno não foi totalmente nivelado? Primeiro, pela questão do orçamento, nem ia caber no orçamento deixar o terreno todo nivelado, que acaba sendo muito caro e atrasando a obra, já que precisa vir caminhão de terra de outro lugar, e toda a terra que tinha na casa não dava para tirar para nivelar. Outra coisa foi que o nosso cliente pediu bastante área verde, então a gente aproveitou bem os níveis que tinha para deixar de área verde, e como eles têm criança em casa e tem um cachorro, a gente aproveitou para fazer como se fosse uma área de lazer, mais apropriada dentro da própria casa, como fosse no quintal, já que tem rampa dos 2 lados, dá para correr e cansar as crianças. E como que foi distribuída a área construída da casa? A garagem ela possui 36 metros quadrados, a sala de estar possui 30. O estúdio possui aproximadamente 14. A sala de jantar possui 22, a cozinha 16. Os 2 quartos, tanto o quarto 1 quanto o quarto 2, possuem aproximadamente 10. A área de serviço possui 5, assim como o banheiro principal. O closet da suíte possui 5, a suíte 14, totalizando cerca de 213 metros quadrados de área construída.
E como que foi escolhida a disposição dos cômodos? Então, para a disposição dos cômodos, a gente teve que levar em consideração o norte magnético, o programa de necessidades do casal e também a lei do zoneamento do município de Barueri, que tem que ser seguida à risca. A partir disso, a gente viu onde o sol nascia e o pôr do sol, para ter a maior disponibilidade de sol de um lado da casa, onde precisava de mais iluminação durante o dia, que foi a sala e a cozinha, lugares onde durante o dia tem maior circulação. Os quartos, assim, ficaram sendo mais escuros, que também contribuem muito para dormir até mais tarde e para ser um lugar mais frio da casa. Como foram escolhidos os revestimentos da casa? Como o orçamento era baixo, a gente tinha que procurar soluções para se adequar a esse orçamento. No caso, escolhemos revestimentos, tanto o revestimento porcelanato, azulejo, o teto de gesso também. Escolhemos ele o mais barato possível, mas ainda atendendo o suficiente que precisava. Em áreas secas, utilizamos porcelanato calacata branco. Nos quartos, a gente já utilizou um porcelanato retangular, bege. Já nos banheiros, utilizamos um porcelanato antiderrapante na cor branca. Quais foram os critérios utilizados na escolha das esquadrias? Para as janelas foram utilizados vidros na espessura de 8 milímetros, com estrutura de alumínio já pintada eletrostaticamente na cor branca. E para as portas foram utilizadas MDF, também na cor branca. E para o estúdio e para a porta do banheiro da suíte foram utilizadas placas de vidros com espessura de 10 milímetros. E a área de serviço foi utilizado uma porta de alumínio. E como que foi feita a cobertura da casa? A cobertura é composta por uma laje de 11 centímetros de espessura. Essa laje é coberta por uma telha do modelo sanduíche de 15 milímetros com inclinação de 10%. O telhado é composto por 3 águas, apoiadas em uma platibanda de 70 centímetros de altura. Foi solicitado no plano de necessidades áreas verdes. Como isso foi atendido? Foi escolhido flores de azaleia, angélicas e bromélias para dar cor ao jardim. E foram escolhidas também 3 árvores de arecas de bambu, que elas são parecidas com palmeiras. Elas foram escolhidas para parecer mudas para arbustos. Essa vegetação foi escolhida pelo clima do local e por ela ter uma média manutenção da vegetação, para ajudar também os clientes. E por que a escolha desses tons de parede? A casa, na sua grande maioria, tem tons de cores mais claras, tons mais nudes. Por quê? A Aldeia da Serra é um lugar que é muito frio. Então, à noite está frio, mas à tarde está calor. E tem uma grande amplitude térmica de variação. Então, o que o branco faz, que é a cor que predomina na casa? Então, por exemplo, o frio bate e volta, e ele segura uma porcentagem do calor durante o dia. O que faz que à noite os ambientes da casa acabam ficando mais quentes e mais confortáveis para quem está lá dentro. Cada cômodo tem uma parede em cor diferencial. Um grande exemplo é o estúdio, que tem uma cor vermelho vinho. Por quê? Porque o vermelho acaba causando a sensação de calor. Então você quer trabalhar mais, você fica mais hiperativo. E no estúdio você precisa de mais atividade. Então ele causa isso no Pedro para que ele trabalhe mais, durante mais tempo e não se sinta cansado. Já em ambientes com maior conforto, por exemplo, a sala e os quartos são usados tom mais frio, tom mais escuros. Isso serve para dar aquela sensação de calma, uma sensação de querer passar mais tempo no lugar, porque são ambientes que você precisa realmente passar mais tempo e estar mais confortável para ficar lá. Então essa diferença de cores causa isso. As janelas são totalmente de vidros para garantir a maior entrada de luz durante o dia. Isso serve para economizar na conta de energia elétrica, porque a gente pensou muito em gastos futuros para o casal. Então a gente conseguiu, por esse lado, economizar bastante. As portas são de MDF para ter uma maior isolação. Então, por exemplo, se um cômodo está muito frio, a porta de MDF fechada, ela isola o frio naquele lugar. Um exemplo é os banheiros. Ela isola o frio naquele lugar e nos quartos ou na sala que esteja mais calor, vai continuar lá, sem se preocupar com a interferência de um ambiente no outro. Os revestimentos do banheiro e da cozinha, eles têm pastilhas, porque são áreas molhadas e aí precisa ter essa contenção para não estragar a parede ou estragar a tinta. No banheiro, a pastilha é na cor Mospada Black, sendo no banheiro da suíte, na hidromassagem e no box, e no banheiro de área social, somente no box. E na cozinha, o revestimento é verde nórdico nude, que também é só na parede onde está a pia, para evitar que molhe. Para que os clientes pudessem visualizar de uma maneira melhor como a casa ficaria depois de pronta, o grupo de arquitetura desenvolveu uma maquete eletrônica, através do SketchUp, um software que permite a criação de desenhos tridimensionais. Assim, Pedro e Ana tiveram uma ideia bem clara de como ficaria sua futura residência.
Estamos aqui com um grupo que complementou o projeto com uma solução ecodinâmica através dos painéis solares. É o grupo de sustentabilidade. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, para começar, o que são painéis solares? São basicamente células fotovoltaicas que captam a radiação solar e convertem em energia elétrica através do sistema como um todo. E de que maneira funciona essa tecnologia? Bom, essa tecnologia ela funciona da seguinte forma. O painel ele vai captar o raio solar, que no caso é a corrente contínua, e vai mandar para o inversor. O inversor ele vai executar a função de converter essa corrente contínua em corrente alternada. Sendo assim, a energia após convertida, ela vai para o DPS, que é o dispositivo de segurança, que ele vai executar a função de ligar e desligar o sistema. Após isso, vai para o quadro geral da casa, que pode ser o quadro já existente na casa ou pode ser um quadro específico para o sistema fotovoltaico. Após isso, a energia que se excede, por exemplo, num dia de muito sol, o painel ele vai capturar bastante energia solar, porém ele não vai utilizar tudo, ele vai utilizar apenas o que for necessário, porque ele vai abastecer alguns equipamentos da casa e os equipamentos que não forem abastecidos, essa energia vai sobrar e isso vai virar um crédito. Essa energia que sobra, ela é direcionada para a rede distribuidora, no caso a Eletropaulo, e a Eletropaulo vai ter, através do medidor, ela vai saber o quanto você economizou com esse sistema e ela vai abater o valor que você economizou através do medidor, vai abater na sua conta de luz. Sendo assim, essa tecnologia tem essa principal função de transformar a economia através do sistema em crédito. Como é feito o armazenamento de energia e o uso dos créditos? Bom, o armazenamento ele é feito basicamente pela distribuidora. A maioria do processo é feito pela distribuidora e a energia que se excede um dia de muito sol, ela volta para a rede. Isso volta em forma de crédito na conta de luz do cliente. Então, num dia de muito sol, o painel ele vai captar bastante energia, porém ele só vai utilizar o que ele precisa abastecer na casa, que no caso do nosso projeto são os ventiladores, micro-ondas, as lâmpadas internas e a geladeira. E o quanto que você pode economizar ao utilizar esse tipo de tecnologia? Bom, ele é um investimento que ele pode abater até 90% do valor da conta, mas tudo depende do bom funcionamento das placas e com isso depende da radiação do local, da quantidade de placas que você vai utilizar para que o sistema ocorra de uma forma boa e aí você vai ver o resultado na sua conta, mas é um sistema que pode abater até 90% do valor. Os painéis produzem energia mesmo em dias nublados e chuvosos? Sim, eles conseguem produzir da mesma forma, porque ele não depende apenas do calor do sol, ele depende da luz, na verdade. Então, até à noite, com a luz da lua, ele é capaz de ainda captar a energia daquela luz. Então, ele funciona normalmente, não precisa estar um dia mega ensolarado, pode estar apenas nublado, apenas com a iluminação, ele já capta a energia e produz normalmente. E qual que é a vida útil dos painéis solares? Bom, a vida útil deles é de 30 a 40 anos, mas a garantia dele pela empresa é de 25 anos. Após esses 25 anos, ele tem 80% de eficiência. Bom, e o que é preciso para a instalação dessa tecnologia? Primeiramente, é necessário calcular e dimensionar tanto as placas solares quanto o inversor. Alguns fatores também podem influenciar, dentre os quais a sombra projetada pela árvore. Então, é necessário se certificar tanto da inclinação das placas quanto da altura da árvore. O sistema fotovoltaico requer manutenção? A manutenção do sistema ela é mínima. Recomenda-se a verificação das placas no caso de acúmulo de sujeiras. Então, basicamente, a manutenção dela seria a fiscalização de alguma sujeira que está dentro das placas ou em cima da superfície das placas. Quantos anos dura o sistema fotovoltaico? Os painéis têm duração de 25 anos. A garantia dos inversores é de 5 anos, se prolongando a 10 anos. Então, de uma forma geral, o sistema completo tem em torno de 30 a 35 anos de desempenho. E qual a vantagem dos painéis serem direcionados para o sol? Além do sistema se tornar muito mais eficiente, afinal de contas ele está direcionado e exposto constantemente ao sol, seguindo a direção do mesmo, o sistema pode trazer consigo uma receita adicional de 45%. E qual é a situação do Brasil quanto à geração de energia fotovoltaica? Atualmente, o potencial de energia solar é imenso, devido aos altos índices de radiação solar no Brasil. Infelizmente, o sistema é pouco utilizado, mas já existe há um bom tempo no Brasil.
E qual que é o rendimento anual do painel solar? Depende de fatores como radiação, inclinação, local e também o tempo. E como que o painel solar ele contribui para a proteção do meio ambiente? Como o painel solar e esse sistema é uma fonte de energia alternativa, ele reduz o uso de energias convencionais. No caso, redução do gás carbônico, urânio e petróleo. E o sistema fotovoltaico, ele tem que ser limpo regularmente? Ainda bem que não. O sistema é limpo pela água da chuva, ou seja, pluvial. Em locais mais secos, ela é limpa por mangueira. E quais os equipamentos que esse sistema dos painéis solares requer? Além do conjunto de painéis fotovoltaicos, ele requer o inversor, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, o dispositivo de segurança, que vai proteger o sistema, o quadro de luz, que é integrado com o sistema e não segregado, e o relógio medidor. E agora nós estamos aqui com o grupo de topografia. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Para começar, vocês podem falar um pouco sobre o que é topografia? Sim, topografia é a ciência que estuda exatamente uma determinada área, ou terreno, no caso, que é o nosso da construção civil. Então, cabe a nós fazer os estudos e saber todas as coisas sobre aquela determinada área para que a gente possa preparar para a construção. E vocês podem falar para a gente mais um pouco sobre esse terreno no qual vocês executaram o projeto? Claro, bom, nosso terreno ele tem aproximadamente 450 metros quadrados, com um perímetro de 90 metros. Ele está em situação de declive, onde o ponto mais alto é a parte da frente e o ponto mais baixo é o fundo. A distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo é de aproximadamente 4,5 a 5 metros. Você falou sobre declive, o que é isso? Vocês podem explicar um pouquinho? Bom, declive basicamente é como se fosse uma descida. A topografia consiste em basicamente 3 passos fundamentais iniciais antes do começo da construção civil. O primeiro deles é a limpeza do terreno, seguido de terraplanagem, e o terceiro é a compactação. E tem que ser necessariamente nessa ordem ou pode mudar? Sim, tem que ser necessariamente nessa ordem, porque caso você não faça o primeiro passo, que é a limpeza, não vai dar para você fazer a terraplanagem e, consequentemente, não vai dar para você fazer o próximo. Então tem que ser nessa ordem para poder seguir o andamento da obra. Onde ficam armazenadas todas as informações sobre o terreno? Então, as informações são armazenadas no memorial descritivo que a gente faz e coloca lá todas as informações levantadas e coletadas durante todo o processo que a gente trabalhou nele. Como que o terreno foi avaliado para que depois vocês pudessem resolver os possíveis problemas? Então, a gente utilizou das plantas que a gente obteve e todas as linhas de níveis e tudo que a gente pôde retirar da planta a gente conseguiu tirar. E então anotamos e fizemos todos os trabalhos necessários. Claro que tinham os inviáveis, que gastariam muito dinheiro, ou alguns outros problemas que poderiam ser criados, mas a gente evitou todos eles e conseguiu fazer da melhor forma possível, evitando todos os problemas e conseguindo fazer um melhor trabalho. O que são curvas de níveis e como que elas foram feitas? Bom, as curvas de níveis elas servem para mostrar todo o desnivelamento do terreno. Como, por exemplo, do nível 45 ao nível 46, ocorre um desnivelamento de 1 metro mais ou menos. Já no terreno final, ficou de acordo com o planejado, porque a casa ficou toda no nível 49, enquanto os fundos ficam no nível 47,5 em relação à rua, que fica no nível 50. E como foi feito o cálculo do volume de terra necessário para o aterro? Bom, com base nos cortes, nós fizemos algumas figuras, calculamos a área e multiplicamos pela distância, assim deu um volume de terra. Pegamos esse volume e acrescentamos uma taxa de empolamento de compactação de 15%, dando um valor total de terra. Qual foi a quantidade de terra necessária para o aterro e quantos caminhões foram utilizados? Foram necessários 55 caminhões, com mais ou menos 5 metros cúbicos cada um, totalizando 273 metros cúbicos de terra. O que é terraplanagem e como ela foi feita? Terraplanagem é a movimentação de terra, ou seja, se o meu terreno está no nível mais baixo eu preciso acrescentar, é o que a gente chama de aterro, e caso ele esteja no nível mais alto, a gente faz a remoção dessa terra, que é o que a gente chama de corte. Quais equipamentos foram escolhidos para fazer essa terraplanagem? Foram escolhidos o sapo mecânico e o rolo compactador liso. No caso do nosso terreno, a gente precisou fazer um aterro. Só que não é simplesmente depositar essa terra. Primeiro, a gente tem que depositar a terra em camadas de 10 centímetros, onde a gente vai passando o compactador. Então, a cada 10 centímetros, a gente faz a compactação do terreno. Porque se a gente simplesmente despejasse a terra e deixasse no nível que a gente precisava,
no futuro, com esses vazios que ia ficar embaixo, ia ocasionar um recalque na construção. E depois de passar o compactador, a gente utiliza o rolo compactador liso, que também é chamado de bobcat, para fazer como se fosse o acabamento do terreno. Aqui na imagem a gente pode ver aqui na esquerda que o terreno como a gente recebeu. E aqui na direita o terreno como ele ficou depois que a gente fez todos os processos de aterro e compactação. E agora estamos aqui com o grupo de estrutura. Boa tarde, gente. Boa tarde. Inicialmente, para o projeto estrutural, quais parâmetros vocês tiveram? Tivemos instruções normativas, a NBR 6118, baseada na ABNT, Projeto Estrutural de Concreto Armado, norma que podemos considerar mais importante, que nos forneceu mais informações, estabelecendo requisitos básicos para o projeto de estrutura de concreto. De que forma essas normas influenciaram no projeto? Podemos determinar a classe de agressividade ambiental, que é a 2, de acordo com o tipo de ambiente que se encontra a edificação. Decorrente disso, podemos determinar as propriedades dos materiais que constituem a edificação, como a resistência do concreto, 25 MPa, o cobrimento da armadura, de acordo com o tipo de estrutura, que no caso é o concreto armado, as propriedades do aço, que são CA50 e CA60. Se vocês pudessem resumir o que é o projeto de vocês, como vocês viriam a caracterizá-lo? Um sistema estrutural comum, disposto de lajes, vigas, pilares e fundações, que são locados e dimensionados para formar um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver todos os esforços solicitados. De que forma outros grupos influenciaram no projeto estrutural? Bom, inicialmente, ao receber o projeto arquitetônico, algumas decisões foram tomadas em conciliação com o grupo de arquitetura. Como foi estabelecido que o pilar encontrado na cozinha tivesse funções estruturais e estéticas, ou seja, ele foi calculado com uma dimensão de 14 por 26 centímetros para receber os esforços atuantes das vigas. E ficou a critério de arquitetura determinar qual tipo de revestimento seria utilizado até que chegasse à sua dimensão total. Bom, também foi determinado que as vigas encontradas na garagem tivessem um maior vão, de 6,21 metros, sem a presença de um pilar que limitasse essa distância em 5 metros, segundo os critérios construtivos, justamente para que seja possível a entrada de 2 carros na garagem. Além dessas decisões, o grupo de arquitetura estabelece requisitos essenciais em nossos cálculos, como a utilização do bloco cerâmico furado e a cobertura constituída de telhas de alumínio de estrutura metálica. Além do projeto arquitetônico, quais outras áreas influenciaram o projeto de vocês? Com o levantamento topográfico, fornecido por topografia, nós propomos que fosse feito um aterramento somente abaixo da área que está localizada a casa, porque o terreno é um declive, ou seja, onde a parte da frente do terreno tem um nível maior do que a parte do fundo. Por que foi proposto esse aterramento e quais foram as alternativas? Esse aterramento foi proposto como uma substituição do caixão perdido, que seria uma área inutilizada abaixo da casa, que serviria apenas para vencer o desnível. Os grupos de estrutura e topografia ficaram responsáveis por calcular qual seria a alternativa mais viável. E segundo o grupo de estrutura, fazer um caixão perdido aumentaria significativamente o volume de concreto e aço, o que causaria um custo desnecessário com relação ao aterro. Então, essa alternativa foi escolhida com relação a custo-benefício. O que foi necessário ser feito após a realização do aterro? Foi realizado uma espécie de muro para contenção desse solo que foi aterrado. Esse muro ele é constituído de blocos de concreto e apresenta níveis diferentes para vencer o desnível do terreno, tendo sua maior altura de 1,38 m. Esse muro prejudicou de alguma forma a estética da edificação, por ser constituído de um material que era diferente da alvenaria da casa? Não, porque apesar da casa ser constituída de alvenaria de bloco cerâmico e o muro de bloco de concreto, as alvenarias do muro deram prosseguimento às alvenarias externas da casa e foram usados os mesmos revestimentos nos dois. Os painéis solares propostos pelo grupo de projetos complementares influenciou de alguma forma no cálculo estrutural? Foi necessário saber a quantidade, o material e o peso desses painéis para que fosse calculada a carga que eles atuavam na estrutura. Porém, quando fizemos esse cálculo, a carga deu um valor pequeno. Já calculamos a estrutura com coeficiente de segurança para que ela aguente um pouco mais do que é realmente necessário. Essa carga dos painéis acabou se tornando irrelevante nos nossos cálculos. Em relação ao grupo de instalações hidráulicas, houve alguma questão a ser decidida? Sim, essa questão foi referente ao posicionamento e dimensionamento da caixa d'água e sua estrutura de armazenamento.
Inicialmente, como definido por arquitetura, a caixa d'água localizava-se acima da laje onde se encontra a área de serviço, o que dificultava, pois estava longe do banheiro da suíte, por exemplo, e apresentava dimensões pequenas para que fosse possível realizar uma manutenção futuramente naquela caixa. E como esse problema foi resolvido? O grupo de hidráulica, através de cálculos, determinou as dimensões corretas para essa caixa e para sua estrutura de armazenamento, e determinou também a posição mais viável para ela, permanecendo assim em cima da laje onde se encontra a área de serviço. Qual foi a fundação escolhida e qual que foi o critério para a escolha? Bom, a gente recebeu uma sondagem SPT, que foi realizada em 2 dias diferentes. Através disso, podemos constatar um nível constante do lençol freático, que se encontrava entre 2 e 3 metros de profundidade. Dessa forma, a gente descartou a utilização da sapata isolada, que é uma fundação rasa, e passou a considerar a utilização do tubulão a céu aberto, uma fundação profunda. Esse tubulão pode ser classificado como tubulinho, pois ele apresenta 60 centímetros de diâmetro. Na verdade, uma espécie de estaca, pois ele não possui a base alargada como um tubulão. E também, através dessa sondagem, foi possível determinar a tensão admissível do solo. Para a fundação do muro de divisa, constituído de bloco de concreto, foram utilizadas blocos de concreto com 25 centímetros de diâmetro. Tem algum diferencial na fundação de vocês? Sim, as vigas baldrames foram feitas em degraus, ou seja, escalonada, justamente para vencer o desnível que apresenta o terreno. Os baldrames apresentam 2 níveis diferentes. O primeiro nível ele é responsável por receber as alvenarias da espécie de murinho que foi feito abaixo da casa para a contenção do aterramento. E o segundo nível ficou responsável por receber as alvenarias iniciais da residência, constituídas de bloco cerâmico. Estamos aqui com o grupo de hidráulica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Houveram problemas técnicos, então eu estou substituindo o entrevistador Paulo. Bom, para começar, o que são instalações hidráulico-sanitárias? São as instalações do sistema de água fria, água quente, esgoto sanitário, águas pluviais e até mesmo piscina. São instalações de extrema importância que elas estão presentes nos mais diversos tipos de obras. E dentre esses sistemas, quais estão presentes na casa? Bom, na casa estão presentes os sistemas de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais. O que seria esse sistema de água fria e como ele funciona? O sistema de água fria é aquele sistema que conduz a água que vem da concessionária, que no nosso caso é a Sabesp, até os pontos de utilização. A gente tem que tomar um cuidado nesse sistema no dimensionamento, garantindo água potável para todos os pontos de utilização, de forma contínua, com pressão adequada para cada um dos aparelhos. E quais seriam esses aparelhos? Bom, na nossa cozinha a gente tem a pia, nos 2 banheiros. O banheiro principal nós temos o lavatório, o vaso sanitário e o chuveiro. No outro banheiro, o único diferencial seria a hidromassagem. E a água que vem da rua, ela vai direto para o aparelho? Não, a nossa água ela vem da concessionária, passa pelo nosso cavalete hidrômetro, sobe para o nosso reservatório por tubulações de PVC e depois desse reservatório ela abastece todos os aparelhos hidráulicos. E o que seria cavalete? Bom, o cavalete é aquela estrutura de tubulações que se encontram na frente da casa, onde os funcionários da Sabesp, que seria o nosso caso, eles vão para fazer a medição do quanto de água você gastou durante o mês. E sobre a caixa d'água, tem algum critério de escolha? Para o dimensionamento da caixa d'água, a gente necessita de 2 informações: a população e o tipo de edificação. Através do tipo de edificação, a gente consegue definir e determinar o consumo predial médio diário. A nossa população são de 4 pessoas e o nosso tipo de edificação é uma residência, sendo assim o nosso consumo predial médio diário é de 150 litros por pessoa. Depois disso a gente utiliza uma fórmula no qual a gente multiplica a quantidade de pessoas pela quantidade de consumo e assim a gente obteve um consumo diário de 600 litros. Pensando no maior conforto dos usuários, caso haja falta d'água, a gente utilizou a reserva de um dia, assim obtendo um reservatório com a necessidade de armazenamento de 1.200 litros. E qual foi o modelo escolhido? Bom, antes de escolher o modelo, a gente levou em consideração 2 pontos. A gente fez uma pesquisa de mercado e a gente observou que mais se encontrava mais próximo do que a gente precisava era o reservatório de 1.500 litros. E também a gente levou em consideração a qualidade da água. Muita gente não faz a manutenção da caixa d'água, que é de 6 em 6 meses. Então, tendo essa preocupação com a qualidade, a gente utilizou um reservatório no qual ele tem a tampa rosqueável, que veda totalmente o reservatório, impedindo a passagem de animais mortos, folhas ou qualquer tipo de micro-organismo. Para esse tipo de instalação, é feito algum cálculo? Para esse tipo de instalação, a gente utilizou o método da vazão máxima provável, onde a gente considera o peso relativo de cada aparelho. E a gente também utilizou uma planilha adaptada da própria norma, que regulamenta esse dimensionamento, onde a gente consegue definir a pressão de água que cada aparelho vai ter. O outro sistema citado foi o de esgoto. O que seria esse sistema?
Bom, o sistema de esgoto é aquele sistema destinado a tirar toda aquela água servida da edificação, desde o vaso sanitário, da pia, do chuveiro e dos ralos, e são mandados diretamente para a rede pública. E quais aparelhos fazem parte do sistema de esgoto? Bom, os equipamentos esgotados são todos os equipamentos de água fria, com exceção do chuveiro, e acrescentando os ralos. E como foi feito o dimensionamento desse sistema? Bom, para o dimensionamento do sistema, a gente utilizou o critério das unidades de contribuição Hunter, onde cada aparelho possui um peso. Em função desse peso, a gente pode determinar todos os diâmetros dessa tubulação. Assim, a água que já foi utilizada, ela é colhida, direcionada ou para a caixa de inspeção ou para uma caixa de gordura, e de lá ela vai para a rede coletora pública. E o que é caixa de inspeção? Bom, caixa de inspeção é um pequeno tanque tampado no qual é jogado todo o esgoto da casa. Como o próprio nome sugere, ele serve basicamente para inspecionar, melhor dizendo, para verificar se existe um problema ou um entupimento na rede antes de chegar na rede coletora. No nosso projeto, as caixas de inspeção elas são montadas em loco, ou seja, elas são feitas na própria obra, também de alvenaria. E de quanto em quanto tempo pode ser feita essa inspeção? Bom, essa inspeção pode ser feita de 6 em 6 meses e para fazê-la basta você retirar a tampa e observar se o fluxo está correndo normalmente, ou então se existe algum objeto ou detrito dentro da caixa. Se existir, basta você colocar uma luva e retirá-lo. Em seguida, só você colocar a tampa. Se você não quiser fazer o serviço, você pode contratar alguma empresa especializada que se prontifica a fazer isso. E a caixa de gordura, o que seria? Bom, a caixa de gordura é um tanque pequeno, capaz de reter toda a gordura que é jogada dentro da pia. É indispensável instalar a caixa de gordura para que não ocorra incrustação. As incrustações são o acúmulo de materiais na tubulação que podem diminuir o diâmetro dessa tubulação, ocasionando então os entupimentos ou vazamentos. Bom, e o outro sistema citado é o de águas pluviais. O que seria esse sistema? Bom, o sistema de águas pluviais é responsável por coletar e enviar corretamente a água pluvial para a via pública. E como esse sistema funciona? Bom, no telhado nós temos as calhas, que são responsáveis por coletar a água da chuva e mandar direto para os condutores verticais. Dos condutores verticais, a água é mandada para as caixas de areia, e das caixas de areia é mandada direto para a canaleta. Da canaleta, ela conecta com a via pública. Vale ressaltar que o sistema de águas pluviais e o de esgoto sanitário são dois sistemas totalmente isolados, ou seja, eles não podem de maneira alguma estar conectados. E o que é caixa de areia? A caixa de areia ela é como uma caixa de inspeção, também moldada em loco. As duas únicas diferenças entre elas é que na tampa tem uma grelha para absorção da água e no fundo dela tem brita para a filtragem dessa água, tirando os dejetos maiores. Bom, agora eu tô aqui com um grupo de elétrica. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bom, para começar, eu queria saber o que é, qual é a importância e para que serve a eletricidade. A eletricidade é o resultado da presença e do fluxo de cargas elétricas, que serve para gerar outros tipos de energia e é importante para que alimente os pontos de tomada e pontos de iluminação de uma residência. E vocês poderiam me falar um pouco sobre o projeto elétrico da residência? Bom, o projeto elétrico ele foi realizado de acordo com a NBR 5410 de 2004 para que não ocorra problemas futuros como choques elétricos, curtos-circuitos, entre outros. A gente buscou atender as necessidades do projeto arquitetônico utilizando alguns diferenciais como a fotocélula, o sensor de presença e a luminária solar. E me explica um pouco sobre esses diferenciais. Bom, a fotocélula ela é um dispositivo que é acionada automaticamente quando há necessidade de uma iluminação artificial. Ela monitora a iluminação ao seu redor. Quando há necessidade, no caso quando escurece, ela aciona sozinha. Já o sensor de presença, ele capta a variação de temperatura, ou seja, quando tem um sensor de presença no ambiente, ele vai captar a variação da temperatura do corpo, que vai transmitir raios infravermelhos, e a temperatura do ambiente. E por fim, a luminária solar, ela capta a energia solar, armazena essa energia e quando escurece, ela libera em forma de luz. Qual que é o raio de ação dos sensores de presença e qual que é o tempo de duração das luminárias solares? O raio de ação do sensor de presença de parede é de 180 graus e o de teto é de 360. E o tempo de duração aproximadamente da luminária solar é de 6 a 8 horas. E onde que estão localizados esses equipamentos? A fotocélula ela está ligada às arandelas de toda a parte externa. As luminárias solares estão dispostas em forma de zigue-zague em toda a fachada frontal e os sensores de presença estão na parte interna, em locais como a garagem, a cozinha, a sala de jantar e a circulação. Quais são os riscos elétricos e como que a gente faz para preveni-los?
Alguns dos riscos elétricos são sobrecargas, choques elétricos e curto-circuito. Para prevenir, é ideal o uso de DR e aterramento. O que são DR e aterramento e como que eles podem proteger a instalação elétrica? O DR é um dispositivo de proteção contra choques elétricos. Ele detecta quando há fuga de corrente, ele abre o circuito para que a pessoa não fique presa à rede tomando choque. Já o aterramento, ele é responsável por dimensionar possíveis fugas de corrente para a terra. Ele fornece um caminho paralelo para a terra de menor resistência, pois a terra tem menor potencial. Logo, a corrente tende a ir para o ramo do aterramento. As meninas do grupo de elétrica montaram aqui um sistema de um dos diferenciais que estão presentes no projeto, que é a fotocélula, que a Letícia vai explicar um pouco sobre. Como citado anteriormente, quando há necessidade de uma luz artificial, a fotocélula acende a luz automaticamente. Vamos demonstrar isso apagando a luz desse ambiente. E ela apaga automaticamente. E agora eu tô aqui com um grupo de planejamento e orçamento. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, para começar, eu queria que vocês me explicassem qual que é a função do grupo de vocês. Bom, o orçamento ele é responsável por quantificar os insumos, mão de obra e equipamentos necessários para a construção da obra e também dos serviços, junto com a sua duração e o seu custo. Já o planejamento é responsável por determinar as atividades que serão executadas, quando serão executadas, o sistema construtivo e os recursos utilizados. Então é basicamente a coordenação para que tudo ocorra com eficiência e economia. Isso, basicamente. Você citou o orçamento, qual era o orçamento? Quanto que vocês podiam gastar? Bom, nossa reserva financeira é de 406 mil, mas inicialmente era de 271 mil. Por que os clientes decidiram rever essa reserva? A nossa casa é localizada na Aldeia da Serra, como os outros grupos já disseram. Por ser localizada na Aldeia da Serra, ela tem padrões a serem seguidos de acordo com a vizinhança, como diferenciais atrativos. Não conseguiríamos trazer esses diferenciais atrativos com essa reserva de 271 mil, por isso foi revista e aí disponibilizaram para a gente uma nova reserva, que é de 406 mil. Após os clientes desempenharem um valor maior, o que vocês começaram a fazer? Começamos uma pesquisa, o que cada área correspondida poderia gastar com uma certa porcentagem, e distribuímos aos grupos para que o nosso orçamento não viesse a estourar. Isso deu certo? Todos os grupos respeitaram os limites impostos? Deu certo, mas não como pensamos. Alguns grupos ultrapassaram limites impostos e outros acabaram gastando menos que a metade. Por isso temos um equilíbrio e o nosso orçamento não estourou. E como que vocês faziam o controle do que cada área precisava? Através de uma planilha chamada de orçamentária. Essa planilha ela faz o abatimento dos gastos, dos serviços que serão necessários, que é passado pelos grupos para a execução do nosso projeto. Sem essa planilha, nós também não conseguimos confeccionar outras duas planilhas. Através da mesma, ao final, nós conseguimos descobrir o preço total da obra. Quanto ficou esse preço? Porque vocês já citaram que o orçamento não estourou. O preço total da nossa obra ficou orçado em R$ 405.080,79. Quais são essas outras duas planilhas que você citou? Uma delas é a planilha de composição. Eu costumo dizer que a planilha de composição é uma ramificação da planilha orçamentária. Ou seja, na planilha orçamentária você vai encontrar o serviço chamado limpeza do terreno. Já quando você vai para a tabela de composições, você vai se perguntar, ok, eu vou limpar esse terreno. Essa limpeza vai ser mecanizada ou ela vai ser manual? No nosso caso, a nossa limpeza ela é mecanizada, então você vai fazer mais outra pergunta. O que será necessário, já que ela é mecanizada, para que eu limpe? Eu vou precisar de um trator de esteira e de um servente. Então a planilha de composições, ela ramifica todo o serviço da orçamentária com o que será necessário para executar esse serviço. Uma das planilhas que você citou é a planilha de composição. E qual que seria a outra planilha? A outra planilha é a planilha de insumos. Nela temos o custo unitário dos materiais, equipamentos e a mão de obra. Então, todos os grupos passam a vocês a quantidade de tudo que irão precisar? Não exatamente. O grupo de hidráulica, por exemplo, eles passam a quantidade de conexões e tubos que serão utilizados na obra. Já o grupo de arquitetura, em alguns casos como os blocos, eles passam só os tipos de blocos que serão utilizados e cabe a nós calcular a quantidade de blocos. Por isso temos a planilha de levantamento quantitativo, que nada mais é uma operação que analisa e calcula os elementos do projeto. Ela é muito importante porque ajuda a calcular os gastos que serão necessários com mão de obra, materiais e os serviços. E esses dados auxiliam na planilha orçamentária.
Vocês falaram bastante sobre mão de obra e tal. Eu queria saber como que vocês fazem para ter um controle da quantidade de funcionários ou o que eles vão executar na obra? Através do gráfico de Gantt, que é um software de planejamento. O mesmo é utilizado porque ele é de fácil ilustração e o arquiteto, o engenheiro consegue passar para os funcionários o que eles vão executar de uma forma clara. Então, nesse gráfico tem todos os serviços necessários para a execução da obra, com o seu tempo de duração e o seu start e o finish, ou seja, quando a tarefa vai começar e quando ela vai terminar. Através desse gráfico nós conseguimos também designar os funcionários para cada tarefa. Eu queria saber com que vocês mais gastaram na obra. Com a forma que fica da parte estrutural. E como que vocês fizeram esse controle? Através de outro software de planejamento chamado Curva BC. Curva BC é um sistema dividido em 3 subtópicos, onde o A são os serviços mais caros da obra e os C os menores. E por que é viável utilizá-la? Ela é de extrema importância, porque quando eu faço essa divisão, eu consigo observar quais são os itens A. Ser um item A não significa somente que você é um item mais caro da obra. Significa também que se você atrasar, você atrasa significativamente o prazo da obra. Ou seja, os itens A, você consegue pedir para que o mestre de obras, engenheiro, dê uma atenção maior às negociações desses materiais e na execução desses serviços. E a parte dos insumos? A curva BC dos insumos, ela tem a mesma função da curva BC de serviços. Ela é dividida em A, B e C e ajuda a ter uma noção do insumo que mais pesa na obra. Larissa disse que ser um A significa que se der algum problema, irá atrasar o tempo de duração da obra. Como vocês sabiam o prazo da obra? Através do gráfico de Gantt, como eu expliquei lá no começo, nós conseguimos colocar o tempo de duração de cada atividade. Ao final, nós conseguimos calcular quanto tempo essa obra vai durar. A nossa obra tem a duração de 11 meses, considerando que uma obra mais rápida elevará o custo da obra. E como que é o percurso dessa obra? Fazemos pelo PERT CPM, que são ramificações em atividades mostradas em semanas. Como a Larissa explicou no gráfico de Gantt, a duração dele está em cima dos serviços, mas o PERT CPM nós colocamos eles em semanas e juntamos uma atividade na outra. E o que é essa linha vermelha? Essa linha vermelha é chamada de caminho crítico. É nela que são atividades que a gente não pode atrasar na obra de modo algum, senão acabar prejudicando a nossa obra. Vocês falaram sobre o orçamento total da obra, mas sobre os gastos mensais ou os gastos em cada atividade, vocês conseguem ter um controle sobre isso? Sim, nós fazemos o cronograma financeiro, que mostra todos os gastos mensais da obra e também o mês que mais tem gastos. Já a parte dos custos com as atividades estão inseridos no nosso cronograma físico-financeiro, que é uma ramificação mensal, só que nas atividades. Através dele, nós conseguimos observar qual atividade que requer mais dinheiro e, ao final, nós temos, na última fileira, o custo acumulado. Então, nós vamos acumulando cada etapa, cada serviço e, no final, obtemos novamente o preço total da obra. Vocês pensaram em tudo, em cada etapa, em cada detalhe, mas as coisas costumam sair geralmente como vocês planejaram, como vocês esperavam? Às vezes não. Como você mesmo disse, é planejamento. Utilizamos uma ferramenta chamada Curva S, ou como é conhecida também como previstos versus realizado. Nela, o gestor pode ter um controle do nosso projeto e verificar cada etapa da nossa obra por uma linha base feita no planejamento. Vamos supor que eu queira vender a casa. Quanto que sairia esse preço? Para calcular o preço de venda, nós necessitamos de um cálculo chamado BDI, que significa bonificações de despesas indiretas. É uma taxa que incide em cima do orçamento total da obra, que supre os gastos indiretos com a obra. E o que são gastos indiretos? Gasto com escritório, gasto com o canteiro de obras, gasto com a segurança. A nossa empresa, o Wow Indoor, pediu um lucro de 9% para preencher a nossa fórmula de BDI. Através desses 9% de lucro que eles pediram, nós colocamos na fórmula e obtivemos uma taxa de BDI de 60%. Quando colocamos na fórmula, no orçamento final, tiramos 60% e adicionamos ao total, nós obtemos um preço de futuros negócios de R$ 526.605,03. E 60% do orçamento não dá só esse valor? Não mesmo. O preço, com uma taxa de BDI incidida no nosso valor de 60%, daria um preço de venda de R$ 652.180,07. E por que está diferente? Porque sobre essa obra incide apenas 30% dessa taxa de BDI. E os outros 30%? Os outros 30% serão inseridos nas outras obras que essa mesma empresa vai realizar. E depois desse trabalho todo, o que vocês têm a dizer?
Bom, no nosso projeto, planejamento e orçamento foram fundamentais para transcrever o quanto podemos atingir em nossa obra e respeitando também a reserva financeira e fazendo com que tenhamos maior noção do gasto de cada etapa da obra junto com a sua duração. A coordenação foi o ponto-chave da nossa obra. Por isso a mesma é tão requisitada no mercado no ramo da engenharia civil. Saber trabalhar em grupo e lidar com as diferenças foi essencial. Houveram dificuldades, mas eles conseguiram superá-las e assim realizaram todos os projetos previamente citados, tendo em vista o conforto e o bem-estar dos usuários e atendendo a todas as necessidades exigidas. Muito obrigada, Paulo Henrique, pelas suas informações. Obrigado pela audiência, tenha todos um bom dia. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter dado a oportunidade de eu estar viva para fazer o TCC. Segundo, eu queria agradecer a minha família e os meus amigos que me apoiaram muito durante esse processo da minha vida. E agradecer a todos os coordenadores, professores, todas as pessoas da sala que nos ajudaram, que nos deram apoio durante esse ano letivo que foi difícil para todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, segundo aos meus pais, terceiro a minha família, ao Tiago, que está na nossa sala, aos coordenadores e professores por nos apoiar e nos dar suporte nesse nosso trabalho. Eu queria agradecer a todos os professores que nos acompanharam desde o primeiro ano, ao Tiago, que me aconselhou bastante, ele me motivou bastante nas horas que eu mais precisava, e agradecer também, primeiramente, em terceiro, só que na verdade esse é o primeiro, Deus.